Nosso muito boa tarde, o nosso bom dia a todos e a todas. Estou confundindo os tempos aqui, mas muito bom dia. Os estudantes e as estudantes aqui do nosso terceiro ano do ensino médio, satisfação mais uma vez estar com cada um de vocês. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com o assunto da segunda semana do PET, do volume 2 da disciplina de filosofia, que é a respeito da filosofia política do que nós consideramos como precursor da moderna ciência política, que é o filósofo Nicolau Maquiavel. Então, vamos iniciar aqui, meia tela, vamos aqui. Mais uma vez, como eu gosto de frisar, essa semana nós estamos, a gente já está no segundo volume, na segunda semana, o segundo volume aqui do programa, do Plano de Estudos Doutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. O assunto que nós trabalharemos essa semana está aqui na página 124, que é, como eu disse há pouco, a filosofia política de Maquiavel e esse grande precursor da moderna ciência política. Então vamos ver aqui rapidamente. Maquiavel é um pensador que está inserido no que nós chamamos, tanto na filosofia quanto na história, de pensamento humanístico renascentista. Então, a grosso modo, vamos ver algumas características gerais aqui desse movimento. Vejamos só. Primeiro, o humanismo renascimento, estava dando uma estabilizada aqui o PDF, né, na apresentação aqui no estado, acho que vai dar agora. Mas aqui no Google Meet, né? O que foi o humanismo? O humanismo, a definição dele, a grosso modo, nós podemos dizer que o humanismo, ele refere-se à importância assumida pelas disciplinas, por aqueles campos do saber, né, nessa passagem da Idade Média para o início da Idade Moderna, que tinha preocupação fundamental com a formação do homem, ou seja, das coisas que seriam e que são compreendidas como propriamente humanas, aquilo que é próprio do homem. Então, a poesia, a literatura, a retórica, a história, a filosofia, enfim, disciplinas voltadas para a formação humanística. Hoje a gente chamaria essas disciplinas, a grosso modo, de ciências humanas. Então, aqui, nesse período, né, da passagem da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, ali a partir do século XIII, século XIV, a gente tem aqui essa valorização dos estudos literários, dos estudos do que nós chamaríamos hoje de ciências humanas. Qual que é a principal característica desse processo? É a revalorização ou o reencontro com a cultura greco-romana. Por quê? Porque a cultura greco-romana da antiguidade, grande parte das obras literárias, das obras filosóficas que compõem esse acervo do ocidental, esse acervo da humanidade, tinha se perdido a partir da queda do Império Romano e especialmente a queda do Império Romano do Ocidente no século V, especialmente depois da queima da Biblioteca de Alexandria lá no Egito também no século V. Então são eventos assim muito próximos um dos outros, assim. E essas obras, especialmente da filosofia de Aristóteles, a filosofia de Platão, grande parte dela, especialmente no caso de Aristóteles, elas ficam desconhecidas do público europeu por 8 séculos, né? Os europeus voltaram a ter contato com parte da cultura do saber por eles desenvolvido na antiguidade, a partir do comércio, a partir das rotas marítimas e de comércio desenvolvidas especialmente no relacionamento com os árabes. Grande parte dessas obras estavam sob domínio dos árabes, que é um processo assim, muito importante, muito interessante do cuidado e da importância que os povos árabes tiveram, né, no trato e também na difusão da filosofia, na difusão das obras, na difusão e na manutenção e no cuidado dessas obras
tão importantes para a humanidade. Então, fica um registro aqui de reconhecimento e de muito apreço por essa trajetória, né? Mas, voltando aqui, então, a partir do momento em que os europeus têm contato, voltam, retornam, passam novamente a ter esse contato com a filosofia, com essas obras de Platão, de Aristóteles, então você tem, do ponto de vista da cultura, um grande movimento de revalorizar e de ressignificar as formas de vida e de pensamento da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana. Aqui, deixa eu sublinhar aqui, porque esse texto ficou bastante claro. Deixa eu ver se melhora. Aqui melhorou. O Meet do Estado está dificultando o nosso trabalho hoje. A luz está piscando bastante. Deixa eu mudar aqui. Basicamente, aqui nesses slides, nós queremos trabalhar com e apresentar as três principais. Vocês vão receber essa apresentação e eu espero que ela não esteja dessa forma, ela está instável muito em função da plataforma do Estado, mas eu vou falar aqui para vocês. Aqui a gente apresenta as três principais linhas de abordagem, de estudo da cultura renascentista. Então, você tem uma primeira linha de abordagem, que é uma linha mais filosófica, metafísica, com a preocupação com a origem e o fim último do homem, para onde vai a alma humana depois da vida, então, depois da morte, então as preocupações também que ganham um caráter assim, bastante teológico. Você tem aí até relacionada de alguma forma também com, em muitos sentidos, na verdade, com essa primeira linha de abordagem. Você tem um processo de ruptura e também de renascimento religioso, no sentido da renovação das práticas cristãs, com o nascimento de novas igrejas no interior do cristianismo, né? Essa foi uma cisão importante no interior do cristianismo, né? A primeira já tinha acontecido na Idade Média, quando a Igreja Católica se divide em Igreja Católica ocidental e a oriental, né? E aqui você tem um processo de ruptura mais profunda com a fundação de novas igrejas, né? A partir aqui do processo da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, com Erasmo de Roterdã, com João Calvino, e também você tem um processo de contra-ataque, também um processo de resposta da Igreja Católica Romana a partir do Concílio de Trento e iniciativas como da fundação do incentivo e da fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, grupo religioso esse que, neste momento, chefia a Igreja Católica no mundo inteiro a partir da ação missionária aí do Papa Francisco. E o Renascimento também no campo da política, com a formulação de grandes teses, com a escrita aqui de grandes obras, como é o caso de Maquiavel, da Utopia de Thomas More, né, o termo utopia foi criado por inglês Thomas More, o Baudin e o Hugo Grotius, que vão dar origem a uma corrente de pensamento que vai influenciar bastante o direito na modernidade, chamado justnaturalismo. Então, do ponto de vista da organização filosófica e cultural aqui do Renascimento, essas, me parece, são os três grandes problemas, as três grandes questões enfrentadas aqui, né, principalmente aqui do ponto de vista da filosofia. É claro que você tem a questão da arte, com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, com autores assim, de grande importância do ponto de vista artístico, mas, inclusive, aí no nosso slide, vocês podem ver, tem uma imagem belíssima, que é o teto da Capela Sistina, pintado pelo grande Michelangelo. Vamos passar agora, propriamente, para os principais traços da filosofia de Maquiavel.
Maquiavel tem duas grandes obras importantes, que é O Príncipe e A Primeira Década de Tito Livre. Estou com o Príncipe aqui na mão, esse livro é um livro bastante importante, espero que vocês estejam vendo aqui, né? Estou com uma edição dele aqui, uma edição em português, uma edição comemorativa. E esse livro, essa obra tem uma importância muito grande para a fundação e para a revolução que Maquiavel opera no pensamento político da modernidade. Vamos ver aqui. Eu aqui, para vocês compreenderem, achei que ficaria melhor eu dividir a revolução que esse livro aqui provocou, que essa obra, né, somado com Tito Livre, provoca na modernidade, eu dividi em 4 grandes pontos. Então, do lado esquerdo aqui do nosso vídeo está o que era defendido pela tradição filosófica, cultural, política que antecede Maquiavel, e do lado direito a posição maquiavélica. Por quê? Porque fica mais fácil para vocês compreenderem e compreender por que nós dizemos que Maquiavel opera uma profunda revolução no pensamento político aqui. Então, do ponto de vista, o primeiro ponto aqui de confronto entre a tradição política e filosófica da Antiguidade, da Idade Média, com a filosofia política de Maquiavel. Primeiro, em relação ao fundamento ou da origem da política. Os antigos, né, você pega em Platão, você pega em Aristóteles, você pega mesmo no pensamento político da igreja, no pensamento político da igreja, né, do cristianismo, entre os medievais, havia um entendimento de que o fundamento político, ou seja, a criação política das sociedades, seria um ato externo à própria sociedade, ou seja, seria a manifestação, a realização, seja de um princípio divino, da natureza, ou mesmo da capacidade da razão humana. No fundo, quem era o fundamento da sociedade era o próprio Deus, que criou a razão e a própria natureza, assim, para os antigos. A tradição antiga, para a tradição greco-romana aqui. Então, você tem aqui um fundamento, a sociedade está aqui, você tem aqui um fundamento que é anterior, exterior e acima da sociedade, só para vocês compreenderem. Aqui do lado direito, a gente percebe qual que é a posição do Maquiavel. Imaginemos novamente aqui a sociedade com a mão esquerda, com os dedos da mão esquerda. O que Maquiavel está dizendo? Olha, esse fundamento aqui que diziam que existe, esse aqui com a mão direita, que é anterior e exterior à própria sociedade, não existe. O que é importante entender é que todas as sociedades, na verdade, ela não está organizada entre quem está fora e quem está dentro. Ela está organizada e dividida por dentro. Ou seja, toda a sociedade, todo o agrupamento humano é dividido entre o desejo de uma elite, ou seja, dos grandes que querem oprimir e comandar para realizar os seus próprios interesses, e o desejo do povo, da sua grande maioria, para não ser oprimido ou para conseguir sobreviver. Então, o poder político seria fruto disso. O poder político nasce para você ter um espaço de mediação, para você ter um espaço de coesionamento, ou seja, de unidade da sociedade, mesmo com as suas diversas e enormes diferenças existentes entre elas. Um segundo elemento que é importante aqui da gente entender na Revolução de Maquiavel é qual é a finalidade das sociedades políticas. Então, a tradição filosófica cultural greco-romana entendia que a finalidade das sociedades políticas seria a formação ou a criação de comunidades unas, justas e sem divisões, ou seja, a sociedade está organizada aqui em torno de um governante e essa sociedade, ela seria, haveria uma unidade enorme entre os seus membros, uma justiça justa, porque essa unidade e essa justiça se daria através do rei, que, por sua vez, recebe a autoridade de um poder superior, que seria o poder divino. E qual que é o problema dessa concepção aqui? O problema dessa concepção é que ela paralisa a sociedade, ela trabalha com a ideia de que você tem caças, que você tem grupos, e não há
mobilidade entre esses grupos, que esses grupos, o mais importante aqui para vocês, ela naturaliza as desigualdades que não são naturais, ela transforma aquilo que é construído socialmente, as diferenças econômicas, políticas e sociais, em algo natural. Do outro lado, Maquiavel, ele mostra justamente isso, ele rejeita essa ideia de uma comunidade que está unida, justa, indivisível, e voltada para supostamente alcançar o bem comum e a justiça, sobre a liderança de um governante inspirado por Deus. Ele parece bem recente, parece bem atual isso, né? Enfim, mas tá aqui. Ele está mostrando que, como nós vimos no primeiro ponto, que toda a sociedade é fruto da divisão entre os grandes, entre as elites e a sua maioria, o povo. E essa imagem de que não há divisão, ou seja, de que a sociedade está unida em torno do seu governante, serve antes, pelo contrário, para mascarar e esconder o desejo dos grandes, sejam do ponto de vista político e especialmente do ponto de vista econômico, de realizar os seus desejos, muitos deles contrários ao interesse comum, ao interesse de uma maioria da população. Então, o papel aqui do governante é não permitir que os grandes oprimam de tal forma o povo que a sobrevivência do povo se torne insustentável, que levaria fatalmente à cisão, a processos claros e graves de questionamento da autoridade e das próprias instituições. Parece bastante atual e de fato é mesmo. Assim, é impressionante a capacidade de predição e de pensar a política, como ele mesmo diz, como ela é, ou seja, essa ideia do realismo político. O terceiro elemento, qual que é o papel do governante que o Maquiavel chama de príncipe, ou seja, daquele que atua? Seria que para nós os nossos prefeitos, o presidente, o governador, enfim, mesmo, enfim, o papel do agente político, daquele que atua, daquele que tem mandato, vamos assim colocar. Para a antiguidade, a comunidade boa tem como fundamento um governante virtuoso, e essa comunidade é boa porque o governante seria virtuoso e teria virtudes cristãs, principescas. Maquiavel está mostrando que a moral que muitos de nós, a moral que geralmente serve para guiar, e é necessário que guie a vida privada de cada um de nós, do ponto de vista político, do ponto de vista público, essa moral, ela, em muitos casos, em muitas situações, ela pode não ser adequada. Por quê? Porque o importante do ponto de vista da coisa pública é que você consiga, é que você tenha uma ação que seja eficaz, uma ação que favoreça e que fortaleça a liberdade, que fortaleça e que realize os interesses comuns da maioria. É essa que é a ação essa que é a ação que interessa para o Estado. Então, o governante, o príncipe, ele precisa sempre se pautar pela ação da eficácia e na busca, né, a ação com meios para alcançar essa eficácia de garantir a qualidade das instituições, ter capacidade para enfrentar os momentos adversos, como esse que a gente está vivendo, né, um processo que os antigos aqui chamariam de fortuna, ou seja, de sorte, do que acontece no mundo e que não depende de nenhum de nós, essa situação da pandemia do coronavírus, mas aqueles governantes que mostram ter virtude no sentido de ter capacidade de ação, de coordenação e eficácia no sentido de ter uma ação política, de saúde pública e econômica para minorar os grandes efeitos que do Covid trouxe para todos os países do mundo, esses líderes, e especialmente essas líderes, diga-se de passagem, as nações que melhor têm enfrentado o processo da Covid são países governados por mulheres, não é coincidência, é o caso da Alemanha, é o caso da Nova Zelândia. Por quê? Porque são governantes
que estão tomando decisões a favor da maioria do seu povo, decisões às vezes até duras, mas que felizmente essas decisões têm se mostraram muito favorável, minoraram bastante os efeitos em termos de vidas perdidas, em termos dos efeitos econômicos nocivos, especialmente para os mais pobres. E aqueles países como o Brasil, os Estados Unidos, mesmo o México, enfim, que num primeiro momento negligenciaram enfim, e Brasil e Estados Unidos continuam negando a gravidade dessa crise sanitária, infelizmente, estão sofrendo muito mais, né? Já foram mais de 71 mil mortos, quase 2 milhões de infectados, felizmente. Por fim, o quarto ponto aqui da ruptura política de Maquiavel está relacionado à formação dos regimes políticos. Então, vamos pegar aqui só para vocês entenderem. Pega aqui a atual Constituição do Brasil, Constituição de 5 de outubro de 1988. Ela diz lá no seu preâmbulo que o Brasil é uma república federativa, ou seja, uma república federativa. O que isso significa? Desculpa repetir 2 vezes aqui. O que isso significa? Primeiro, que a república é a forma do governo, ou seja, um governo republicano, um governo que, em tese, precisa valorizar a coisa pública, mas no sentido de que a transmissão e o exercício do poder não é hereditário como seria numa monarquia, por exemplo. Então, a nossa república, o nosso governo é democrático, né? Tem que ser um Estado organizado em bases democráticas, com divisão da soberania, do poder, do exercício do poder em 3 poderes, legislativo, judiciário e o executivo, e que cada um precisa controlar uns e outros. O que os antigos faziam? Eu só mostrei para vocês aqui para vocês entenderem. Para Aristóteles, por exemplo, que na verdade catalogou a ideia dos regimes políticos que existem no mundo, o que Aristóteles diz? Olha, a grosso modo, existem 3 regimes políticos: a monarquia, a aristocracia e, no caso, a democracia. A monarquia é o governo de um só, a aristocracia é o governo dos melhores, que são alguns, geralmente são um governo identificado com algum tipo de elite, seja elite militar, uma elite econômica, enfim, que é o caso, por exemplo, de Esparta na Antiguidade, e também a democracia. A esses processos, ele vai associando, ele diz que quando esses governos se degeneram, ou seja, são corrompidos, essas formas de governos, elas se transformam em algo muito ruim, muito danoso para a sociedade. Então, a monarquia vira uma tirania, a aristocracia vira uma oligarquia e a democracia vira uma anarquia, na visão dele aqui, né? Uma demagogia, vamos assim dizer. O Maquiavel vai rejeitar essa distinção das formas de governo. Não é que elas não sejam importantes, mas não é a forma de governo que vai determinar se uma nação é mais ou menos democrática, se uma nação é mais ou menos desenvolvida. Então, ele está dizendo que qualquer regime, seja monarquia, seja aristocracia, ou seja a república, pode ser justo, pode ser legítimo, desde que nesse regime o príncipe, o governante, consiga impedir que os grandes oprimam de tal forma o povo que se torne sustentável a convivência e a sobrevivência da enorme maioria. É isso que ele está colocando, só para vocês entenderem. Então, o Brasil, por exemplo, que é um país democrático, em termos econômicos, em termos sociais, nós temos um atraso maior, podemos assim dizer, em relação à Inglaterra, que é uma monarquia constitucionalista, vamos assim colocar. A Espanha também, que é uma monarquia constitucionalista também. Então, não é o regime que determina o êxito ou não de um governo, ok? Mas, a grosso modo, apesar disso, apesar de Maquiavel apontar que não é o regime que determina, ele tem uma preferência pelo regime republicano. Tanto é que ele deixa isso claro no Tito Livre, na primeira década de Tito Livre, né, na outra obra importante dele. Por quê? Porque
O governo republicano, vem aqui res publica, né, formado por duas palavras do latim, o governo republicano seria, o formato republicano seria o melhor formato para valorização da coisa pública, para a prevalência do interesse público. Esse é o entendimento do Maquiavel. Tá bom? Então, é isso, espero que tenha gostado. Então, nós vamos ter exercícios aqui para que vocês possam ampliar a compreensão desse tema que é muito importante. Na página 127, questões de 1 a 2. Eu devo passar outras questões para vocês também, ok? Deixa eu interromper aqui a nossa apresentação. Vou parar aqui também a nossa gravação. É um conteúdo que, de fato, eu gosto muito e espero que vocês também gostem.